Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? Tomando como base o vídeo anterior. Tá? Lá no vídeo anterior eu expliquei sobre a equivalência e representação trigonométrica, onde 60 graus ele é equivalente a 420 graus, equivalente a 780, equivalente a menos 300 graus. São os arcos côngruos, né? Também expliquei que π sobre 3 corresponde a 60 graus, sendo 60 graus passado para radiano. Quando a gente passa para radiano, a gente sempre vai adotar o π, onde o π equivale a 180 graus, tá? Então 70 graus dividido por 3 é o que? 60 graus. Então 60 graus equivale a π sobre 3 radianos, tá bom? Podemos também representar de outra maneira esse círculo trigonométrico. Podemos expressar por forma da expressão geral dos arcos côngruos, tá? Onde eu pego 60 graus, coloco aqui mais k vezes 360 vezes k pertencente aos inteiros, tá, gente? O que acontece? Esse 60 graus é esse aqui, tá? Mas k é o número de voltas, pode ser sentido horário, né? No sentido horário, né? Sentido horário, né? E sentido anti-horário, tá? Também já expliquei sobre isso. Agora, outra coisa interessante, esse k aqui, ó, é o número de voltas. Esse 360 corresponde ao quê? Também posso colocar 2π, que 360 graus corresponde a 2π radianos. Lembra que eu falei aqui é 0 graus, aqui é 360 graus, que corresponde a 2π radianos, e aqui é π, e aqui é π sobre 2. Lembra que a gente falou sobre isso? Tudo isso, foi tudo explicado, tá? E ali embaixo, e aqui embaixo é 3π sobre 2, onde π é 3 vezes 180, vai dar 550 dividido por 2 deu 270, tá, gente? Então, tranquilo. Podemos transformar isso aqui, ó, para fazer toda a expressão em formato radiano. Como assim? Você sabe que 60 graus corresponde a quanto? A π sobre 3 radianos. Aqui, ó. É mais igual você expressar em radiano, π sobre 3, mais k, ó, k que é o número de voltas. 360 graus corresponde a quanto? A 2π, que é uma volta completa, vírgula, pertencente, onde o k pertence aos inteiros. Inteiros aqui pode ser menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a maneira mais comum de você expressar a nossa expressão geral de arcos côngruos é neste formato aqui, tá? Nesse formato aqui. Inclusive, tem até um exercício número 2 da apostila de vocês, da página 44, que pede isso. Ele é o exercício número 1, onde você tem que achar a primeira determinação, e você vai passar essa primeira determinação para a representação da expressão dos arcos côngruos, tá? Mas isso não vamos fazer passo a passo, tá? Então, o que é mais interessante que vocês entendam é como você fazer essa representação da expressão. Sempre tem em mente, esse 60 graus aqui, ó, você passa para radiano, que vai ser π sobre 3, mais k. Se tivesse assim, quando você aceitar quanto? 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, colocaria aqui 6 voltas, tá? Por quê? Esse k representa o número de voltas no círculo trigonométrico, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. O que vai determinar é quem? É o sinalzinho aqui, tá? Se é negativo no sentido horário, se é positivo no sentido anti-horário, tá? Isso vai determinar. Esse 2π é corresponde a uma volta completa, então tranquilo, permanece uma volta completa, tá? Onde k pertencente aos inteiros. Uma coisa interessante, se aqui tivesse sido uma volta, gente, ó, uma volta aqui, o que seria aqui? Seria 60 graus, né, mais 360, daria quanto? 420 graus, tá? E você ia passar esse 420 graus aqui, ó, para radiano, tá? Então, transformaria esse 420 graus em radiano e colocaria aqui, tá bom? Tá bom, pessoal? É assim que se trabalha, tá? Então, esse π sobre 3, não vai ser sempre π sobre 3, não. Esse π sobre 3 corresponde a 60 graus em radiano, tá? E aqui vai ser só k por não. Aqui está só k porque 60 graus radiano é só uma volta, não foi uma volta, entendeu? Uma volta só. Entendeu? Por isso está 60 graus, porque isso não chegou nem a dar uma volta, ele partiu e parou aqui, tá? Ele não chegou a dar uma volta, ele saiu do zero e parou aqui, não chegou nenhuma volta, tá? K vezes seria o quê? Como deu uma volta seria 0 voltas, que seria π sobre 3, onde k pertence aos inteiros. Mas como deu uma volta seria essa resposta essa aqui, ó, π sobre 3.
Aí neste caso aqui, que o 420 seria o quê? Transformaria esse 420 para radiano, que daria o π sobre 3, posição equivalente, mais uma, que deu uma volta, certo? Deu uma volta completa, parou aqui e andou mais 60, por isso que deu 420. Por que 420 não é equivalente a 60 graus? E 60 graus não equivale a π sobre 3 radiano? Se eu passar meu 420 graus para radiano, eu vou encontrar π sobre 3 no final. Por isso, se fosse 420, eu colocaria aqui, passando, digamos que fosse 420 graus, eu queria o quê? Passando para radiano seria o quê? Π sobre 3, porque eu ia transformar 420 graus em radiano, que ia me dar π sobre 3. Π sobre 3, mais, quantas voltas é 420 graus? Uma volta ele faz, eu dar uma volta completa, e para aqui. Então seria mais 1 vezes 2π, que corresponde à volta completa, que é 360 graus, vírgula 1 pertencente aos inteiros, porque cai o número de voltas. Então 1, eu dou uma volta só. Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer o exercício da página 44, da apostila de vocês, o número 1. Tá? O número 1 ele fala o seguinte: calcule a primeira determinação positiva dos arcos com as seguintes medidas. Tranquilo. Temos aqui o primeiro arco, a letra A, 2.500 graus. Como é que você faz isso? Você vai pegar esse 2.500, vai dividir por 360. Dividiu por 360, deu quanto? Deu 6. 6 vezes 360 dá 2.160. Diminuiu, sobrou quanto de resto? 340 graus. Então, esse 340 graus, que é o resto, é a minha primeira determinação positiva. Tá? Tranquilo, né? Sem muito mistério. Já na letra B, você tem o quê? Você tem 17π sobre 3. Bom, eu te apresentei um grau arco em radiano. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Gente, de cara, eu tenho que observar o seguinte: eu percebo que eu não consigo dividir por número de voltas completas. Por quê? Porque aqui ó, vai dar um número decimal, 17 por 3. O que eu falo? Eu tiro uma unidade por número mais próximo inteiro, 16 sobre 3. Ainda vai dar para transformar no número inteiro? Não vai dar, né? Continua decimal. Tiro mais uma, eu tenho o quê? 15 sobre 3. Aí você fala, poxa, 15 sobre 3 vai dar 5. É, beleza, mas você se recorda que além desse detalhe dele não ser um número inteiro, ele tem que ser múltiplo de 2π, certo? E 15 sobre 3 deu 5π. E 5π é múltiplo de 2π? Não é, né? Vai dar um número quebrado, então não me serve. Aí analisando o caso, se fosse 14 sobre 3, ó, 14 sobre 3 também não me serve, né? Tá fora. E 13 sobre 3, pior ainda, também não serve. Ah, mas o 12 sobre 3 serve. É, serve. Porque 12 sobre 3 deu quanto? Deu 4. E 4 não é múltiplo de 2π? Vai dar 12 sobre 3, vai dar 4π. Ó, 4π, tá? Ó, são múltiplos de 2π. Logo será 12 sobre 3. Π deu quanto? Dividido por 2, deu 4π. Dividido por 2 deu o quê? Deu 2π. Logo deu o quê? Ele vai dar duas voltas completas. Então, gente, o 12 sobre 3, beleza, me serve sim. Entenderam? O que acontece? Ele tem que ser, quando você for dividir, dá um número inteiro, ó, 12 sobre 3, deu inteiro, deu 4π. Legal, 4π. Agora, 4π corresponde a quantas voltas completas? Essa volta completa é 2π. Dividido por 2, deu quanto? 4π dividido por 2π, deu quanto? Deu 2. Então, vai dar duas voltas completas. São 12 sobre 3, me serve. Então, vem aqui, ó, logo será 12 sobre 3 e mais, quanto falta para chegar a 17, que foi a origem? 5π sobre 3. Mantém o denominador, tá? Por que mantém o denominador? Porque se você trocar o denominador, vai ser uma soma, você vai ter que tirar o MMC. E nós não queremos isso. Então, a gente mantém mesmo o denominador. E se você somar aqui, é 12π mais 5π deu quanto? Deu 17π sobre 3. Então, a minha primeira determinação positiva vai ser quem? Vai ser 5/3 de π. Ó, 5/3 de π. Então, 12π sobre 3, porque terá a minha primeira determinação positiva, 5π sobre 3. O que vem ser essa minha primeira determinação positiva é o resto, tá? Não é aquele resto 340 não, vai ser o resto do cálculo que você teria feito, tá bom? É assim que trabalha. Já na letra C, tranquilão, né? Eu te dou 1.250 graus, para você achar a primeira determinação positiva. Você vai dividir por 360. Por que divide por 360? Que corresponde a uma volta completa no círculo trigonométrico, tá? Se você está trabalhando em graus, divide por 360. Não seria justo dividir 1.250 por 2π.
Aí eu vou ter trabalhando graus com radiano, uma escala diferente, tem que ser a mesma escala. Aqui não está em graus, então divido por 360 graus, tá? Então ficou 1250 dividido por 360 graus deu 1080. Diminui, deu, sobrou quanto? Sobrou 170 graus. Na realidade sobrou 170. Esse 3 aqui foi o quê? São 3 voltas só. 1250 vai dar 3 voltas. 1, 2, 3. Vai para onde? Em 170 graus. Vai para mais ou menos aqui assim. Tá? E daria 3 voltas completas e pararia mais ou menos aqui assim. Tá? Então, a minha primeira determinação positiva é 170 graus. Tranquilo? Já na letra D, você tem o quê? 23π sobre 5. O que nós temos que fazer? Olhando de cara, não consigo dividir 23 sobre 5, vou dar um número decimal. Então, não me serve. Eu tiro uma unidade, 22 sobre 5, também não serve. Eu tiro outra unidade, 21 sobre 5, serve? Também não. Tiro outra unidade, 24 sobre 5. Opa! 24 sobre 5 dá 4. E 4π, né? Porque aqui, ó, 24 sobre 5 deu 4. Deu 4π, certo? Vou botar aqui, ó, 4. 4π. 4π dividido por 2π? É dividido por 2π. Vai dar quanto? Dá 2 voltas completas. Isso aqui, ó, 2 voltas completas. Então, ele me serve. Beleza? Nós temos que ter sempre o cuidado seguinte. Vou pegar meu 24 sobre 5π, coloco aqui, 24 sobre 5π. Quanto que falta para chegar a 23 sobre 5π? 3 quintos de π. Tranquilo, né? Porque, olha só, mantém o denominador e somo 20 mais 3 dá 23π sobre 5. Volta aqui, ó. Beleza. Então, esse meu 3 quintos de π será a minha primeira determinação positiva. Tá? Seria o quê? Meu resto. O que acontece? Ó, vamos imaginar. Se você pegasse 23, multiplicasse por 180 e dividisse por 5, daria um número em graus, certo? Esse número em graus você iria dividir por 360. Dividindo por 360, você ia achar quantas voltas ele ia dar e o que seria o resto. O resto, você ia achar um resto o quê? Em graus. Teria que transformar esse resto em graus para radiano para chegar nisso aqui. Olha o trabalheiro que você teria. É muito melhor você fazer esse formato aqui. Vai tirar uma unidade, de modo que você consiga no final ter um número inteiro e que ele seja divisível por 2π. E você já cai de cara com a primeira determinação positiva. Aí o que você faria? Você ia pegar essa primeira determinação positiva e ia aplicar onde? Aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó. Digamos que fosse isso aqui, seria o quê? Seria 3 quintos de π sobre 5, mais o número de voltas, vezes 2π por 360, aqui seria o número de voltas inteiras que ele deu. Seria o quê? Seria que daria 2 voltas, né? 2 voltas completas. Então seria aqui 3 quintos de π, ó, 3 quintos de π aqui, mais 2 voltas de 2π, que seria 2 voltas completas de 2π, vírgula 2, porque foram 2 voltas completas, que pertencem aos inteiros. Viu como é que é legal? Nós vamos fazer isso aí no número 2. Faremos esse jeito no número 2, com base no número 1. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou fazer junto com vocês. Tá bom?